Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre conjunções. Esse assunto é muito importante para a prova de vocês e para o resto da vida. Sempre que você tiver que fazer uma prova de português, assim, a nível de testar seu conhecimento, esse assunto sempre é recorrente. Então é muito interessante aí anotar num espaçozinho mais específico do caderno, enfeitar de forma mais bonitinha para tudo ficar mais claro, tá? Eu sugiro que eu vou explicar o conceito, né? Eu vou explicar aqui para vocês certos conceitos e todas as vezes que eu explicar a conceituação de cada classificação, eu sugiro que você pare o vídeo aí e anote para mim, tá bom? Pra gente não ter dúvidas disso no futuro. Tá? Então, primeiro, o que são conjunções? A gente conversou nas aulas passadas sobre preposição e a gente viu que a preposição ela conecta ideias, conecta palavras, certo? Então a gente viu que pode conectar um substantivo a outro substantivo, pode conectar um verbo a um substantivo e assim por diante, né? Então a gente está falando aí de nível de palavras. Quando a gente chega com as conjunções, eu já dei um pequeno spoiler aí, a gente tem uma conexão de ideias. Como assim ideias, Vanessa? Ué, quando eu falo Vanessa, eu não tenho uma informação completa. Vocês concordam comigo? Agora, quando eu falo Vanessa caiu, eu tenho uma informação completa. Isso daí a gente chama de ideia. Né? Então, ideia é tudo isso que a gente tem um verbo para falar sobre aquela informação. Todas as vezes que eu tenho um verbo, eu tenho uma ideia. E as conjunções, então, vão conectar núcleos verbais diferentes. Então, por exemplo, eu falo assim: Vanessa caiu, não se machucou, certo? Então eu tenho Vanessa caiu, sendo o meu primeiro núcleo verbal, a minha primeira ideia, e eu tenho o não se machucou, sendo o meu segundo núcleo verbal, porque é minha segunda ideia, porque eu tenho o verbo machucar aí, certo? Quando eu quero conectar essas duas informações, adicionando alguma outra informação, eu uso uma conjunção. Então eu posso falar: Vanessa caiu e não se machucou. Vanessa caiu, mas não se machucou. E assim por diante. Tá? Então, o que são as conjunções? São essas palavrinhas que ficam entre as duas ideias, certo? Vanessa, eu posso falar só de verbos? Eu estou então conectando só verbos. Por que eu não falo então que é uma conexão de verbos? Porque não é, gente. É uma conexão de ideias. Muitas vezes, na redação de vocês, vocês vão começar um parágrafo retomando uma ideia já dita, né? E adicionando novos elementos a ela, certo? Quando você faz isso, você simplesmente começa o parágrafo com uma conjunção. Por quê? Você não está retomando uma ideia. Então, a conjunção é a primeira classificação que você vai colocar aí no seu caderninho, tá? A classificação das conjunções é que são termos que conectam ideias, certo? Essas ideias normalmente são ideias verbais, certo? Tranquilo? Anotou? Então, a gente agora pode continuar. Lembrando que não são só ideias verbais. Normalmente são ideias verbais. Então dá aquele grifo aí embaixo, põe um marca-texto, deixa bem bonito aí para você entender que não é só com verbos. Mais normal é ser com verbos, mas nós temos casos que não são com verbos. Tudo bem? Até aqui tá tudo certo, né? E aí, quando a gente vai analisar a classificação das conjunções, a gente vai perceber que nós trabalhamos com dois blocos diferentes. São os blocos das conjunções coordenadas e o bloco das conjunções subordinadas. E aí você pode falar assim: tá bom, Vanessa, legal, eu não sei o que é coordenada e eu não sei o que é subordinada. Então a gente para um pouquinho e a gente conversa. Antes da gente falar sobre a classificação, então vamos entender o que é coordenado e o que é uma subordinada. Quando nós falamos de algo coordenado, gente, nós estamos falando de algo que é independente. Outro ponto aí para colocar no caderno: conjunção coordenada. Puxa uma setinha. Ideias independentes. Vamos voltar lá naquela frase que eu dei de exemplo para vocês? Vanessa caiu, não se machucou. Bom,
Eu preciso falar que Vanessa caiu para dizer que eu não me machuquei? Eu posso simplesmente falar, oi gente, olha só, eu não me machuquei. Tá tudo certo? Eu não posso falar isso? Em termos de estrutura de frase, de gramática, vocês sentem falta de algum tipo de informação? Não, em termos de gramática, eu posso simplesmente bater na porta e falar, oi gente, Vanessa caiu. É suficiente. Assim como eu também posso bater na porta e falar, oi gente, Vanessa não se machucou. Tudo bem, em termos de gramática, nosso significado aí está completo. Isso nós chamamos de ideias coordenadas, certo? As ideias subordinadas, a gente vai mudar um pouquinho essa frase. Eu vou colocar assim, Vanessa caiu, embora não tenha se machucado. Então, eu tenho Vanessa caiu e eu tenho a segunda parte, embora não tenha se machucado. Certo? Eu posso bater na porta e falar, oi gente, Vanessa caiu. De novo, tá tudo bem. Agora, a segunda parte, eu posso bater na porta e falar, oi gente, embora não tenha se machucado, você fala, tá, e daí? O que tem? O que aconteceu, embora eu não tenha se machucado? A frase não tem um sentido completo, vocês concordam comigo, certo? Então, como a frase não tem um sentido completo, nós vamos chamá-la de subordinada. Anota aí embaixo, então. Conjunções subordinadas ligam frases com sentidos incompletos. Entre parênteses, frases dependentes. Certo? A aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre as conjunções coordenadas. Isso significa que são frases independentes, certo? Eu tenho dois sentidos completos e eu coloco um terminho aí conectando esses dois sentidos. Tranquilo? Para fazer a classificação das coordenadas, nós temos 5 classificações, certo? A gente tem as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Agora nós vamos falar sobre cada uma delas, certo? Então podem colocar aí conjunções coordenadas e essas 5 classificações. Tranquilo? Vamos lá. O que é uma frase, uma conjunção aditiva? A conjunção aditiva eu vou explicar primeiro, depois eu te dou o conceito para você anotar, tudo bem? Então, a conjunção aditiva é aquela conjunção que ela simplesmente coloca lado a lado as duas informações. E aí, gente, eu preciso um pouco de atenção. Por quê? Porque essas informações, elas só se põem lado a lado. Elas não me passam nenhum outro tipo de informação e isso é uma típica questão de pegadinha. Por exemplo, quando eu falo assim, João foi à praia. João bebeu água de coco. Eu tenho aí duas ideias independentes, quero conectar, vou usar uma conjunção coordenada, aditiva, porque eu só quero colocar lado a lado, e eu vou ter na minha frase, João foi à praia e bebeu água de coco. Esse exemplo muitas vezes aparece na sua prova e é um exemplo muito fácil, muito tranquilo. Por quê? Quando eu tenho essa situação, pode ser que você tenha a impressão de que esse e está fazendo uma função aí de indicar o tempo, que é para dizer que primeiro ele foi à praia e depois ele tomou água de coco. Normalmente as pessoas caem nessa pegadinha, mas gente, não, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu quero dizer que João tomou água de coco antes de ir à praia. E aí eu pergunto assim, João, pergunto à mãe de João, né? Mãe de João, o que João fez hoje? Aí ela começa a me contar, o João foi à praia, João tomou água de coco. Não quer dizer que João tomou água de coco na praia, certo? Então, quando eu falo que João foi à praia e tomou água de coco, nem sempre isso tem uma ideia de sequência temporal,
Tranquilo? O que esse e faz aí é simplesmente colocar as informações lado a lado. Você pode ter uma impressão disso, mas é uma impressão pelo contexto. Por quê? Lá na praia, normalmente a gente toma água de coco. Então, você, pelo contexto ali da conversa, pela situação que se põe ali, você pode achar que uma coisa aconteceu depois da outra, mas isso é uma mera enganação, né? Uma mera. Você pode perceber algo, mas não é necessariamente isso, certo? Então você está sendo enganado, né? Por quê? Porque é um subentendido, é algo que não está escrito, mas que você, dentro do seu inconsciente, você trabalha com esse tipo de informação. Tá? Então, muita atenção quando a gente tem as conjunções aditivas, porque as conjunções aditivas, elas têm essa função aí de simplesmente juntar, tá? Só colocar lado a lado. Sim, tudo bem? Então, ela não me dá informação de tempo. Vamos anotar aí o conceito? Então, conjunções aditivas são informações colocadas lado a lado. E aí você pode puxar uma setinha pedindo atenção, não me dá informação de sequência temporal. Tranquilo? Fomos. Se quiser colocar o exemplo, pode colocar o exemplo do João foi à praia e tomou água de coco. Show de bola? Vamos lá. Depois nós temos as adversativas. As adversativas são craques de cair na prova de vocês. E lá normalmente aparece que é oposição. Então já puxa aí. A adversativa, puxa uma setinha, oposição. O que isso significa, gente? Significa que eu tenho uma quebra de expectativa inicial. Como assim? Olha naquela frase que a gente conversou sobre Vanessa caiu. Quando eu falo que Vanessa caiu, o que a gente espera? Meu Deus, Vanessa se machucou, né? Levou uns tabaco no chão, não ficou legal. Quando eu vou dar a informação de que Vanessa está bem, que Vanessa não se machucou, você não está quebrando a expectativa inicial? Então você fala, Vanessa caiu, mas não se machucou. Esse mais é uma conjunção coordenada adversativa, porque, olha o conceito aí para anotar, ela me indica quebra de expectativa. Por que eu dou esse outro conceito se na prova sempre cai oposição? Porque quando a gente fala de oposição, a gente tem uma ideia de palavras opostas, né? Do tipo dia, noite, frio, calor, sol, chuva, certo? Mas nem sempre essas palavras opostas elas estão na minha frase, como foi o exemplo que eu dei. Cair e machucar. Cair não é o oposto de machucar, certo? Então, muitas vezes, se você não sabe que na prova isso aparece como uma oposição, você pode escorregar e não querer marcar essa alternativa, mas é sim, tá? Nós temos ideias opostas, nós temos quebra de expectativa. Show de bola? Então, adversativa, quebra de expectativa. Se quiser colocar o exemplo, Vanessa caiu, mas não se machucou. Eu tenho alternativa. A alternativa, puxa a setinha aí que eu já vou dar o conceito. A alternativa me dá uma informação de escolha. Você não consegue fazer as duas ideias. É uma ou outra, né? Então falo, ou você come ou você toma sorvete. Ou você come ou toma, você não pode comer e tomar o sorvete, certo? A alternativa também, ela é muito conhecida pelo ora. Ora ri, ora chora. A pessoa não ri e chora ao mesmo tempo, certo? Então, a alternativa, você precisa fazer uma escolha. A conclusiva, todo mundo levanta a mão assim quando a gente está em aula, as pessoas levantam a mão e falam, porque conclui. Calma, não é que conclui. Gente, olha só, e aqui já é mais uma ideia para a redação de vocês, tá? A conclusiva, ela me diz o óbvio. Olha aí o conceito, hein? Me diz o óbvio. Confirma expectativa. Como assim, Vanessa? Gente, ela faz a mesma coisa que a quebra da expectativa, mas o oposto, né? Então, se eu tenho na adversativa uma quebra de expectativa, na conclusiva eu tenho uma confirmação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui Vanessa caiu,
e o verbo machucar, e eu quero confirmar essa expectativa, eu vou falar Vanessa caiu, logo se machucou. Esse logo, então, ele confirma a minha expectativa inicial, porque se a pessoa cai, eu já espero que ela se machuque, né? Então, Vanessa caiu, logo se machucou. Eu estou confirmando minha expectativa. E por que isso é uma informação que a gente traz na redação? Porque a redação, gente, na parte da conclusão, ela não serve para te trazer informações novas, né? Então você simplesmente retoma, é um pequeno resumo. Você pega aquilo que já foi dito e você diz de novo com outras palavras, porque é isso que a conclusiva faz. A conclusiva pega isso que você já sabe e explica melhor e fala de outra forma, certo? Então a conclusiva, ela confirma a expectativa. A Vanessa caiu, logo se machucou. E por último, nós temos as explicativas. As explicativas são óbvias, né? Elas dão explicação. Puxa a setinha e coloca, indicam causa, motivo, certo? Então eu falo assim, Vanessa se machucou porque caiu. E aí eu falo, Vanessa se machucou, é a minha ideia principal. Eu falo, por que Vanessa se machucou? Ah, porque ela caiu. Esse é o motivo, é a razão, é algo que aconteceu antes, certo? Então, nós trabalhamos aí com essas duas partes, certo? Nós temos aí, então, as coordenativas e as subordinativas. Hoje, aqui nessa aula, nós conversamos sobre as coordenativas. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre as subordinativas, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato com a gente e tirem todas as dúvidas, porque é um assunto muito, muito, muito recorrente, tá bom? E ao longo do tempo isso vai se desenvolvendo em outros assuntos um pouquinho mais complicados em português, mas a base é essa. Então, por favor, é uma aula fundamental. Façam exercícios, tenham certeza que o assunto está dominado, tá bom? Então, na próxima aula a gente se fala de novo. Um beijo e até mais!